Neste vídeo, vamos colocar aí crianças e até adolescentes em situações terríveis, dramáticas, até beirando aí a loucura, pode-se dizer. Vamos começar, por que não, por dois faroestes aí. Nenhum deles está o meu aí bem quisto aí, Clint Eastwood. Mas está outra verdadeira fera, que para mim aí é o pai dos brucutus. Um filme com John Wayne, Os Cowboys, em que o veterano John Wayne precisa levar o seu gado de um local ao outro, tendo na espreita aí bandidos aí querendo roubar o mesmo. Mas ele precisa fazer a coisa tão às pressas que acaba tendo que recrutar adolescentes para ajudar. O entrosamento entre eles é consideravelmente aos poucos de pai para filho. E o final, todos esses garotos acabam aí tendo o caminho da hombridade e da honra. E é um caminho consideravelmente difícil, que os bandidos que eles enfrentam não acho que vão ver eles como garotos, veem eles sim como inimigos. Um filme excelente, consideravelmente também esquecido, apesar de ser bem antigo, né? Desaparecidas, de 2002, outro faroeste, em que índios rebeldes, liderados inclusive por um bruxo, que é de botar medo pra valer, gosta aí de sequestrar mulheres aí bem jovens e vender para os mexicanos aí um tanto solitários. Mas ele acaba roubando a neta aí do sujeito errado, um cara casca grossa, que tem como ajuda aí a mãe de uma das garotas, a ótima atriz Kate Blanchett, que aqui está personalíssima. É um filme, sim, na minha opinião, de suspense. Tem ótima produção, direção, elenco e mais um final aí consideravelmente sentimental. Os embalos de sábado à noite. John Travolta aqui mostrava ao mundo todo o seu talento, mas tendo também como pano de fundo uma sociedade consideravelmente complicada, empobrecida, que parecia se tornar o grande desafio para ele realizar os seus sonhos. De rei das pistas aí da discoteca, com seus amigos aí complicadíssimos, um amor consideravelmente complicado, John Travolta aqui. Apesar de nesse filme todo mundo só botar ele dançando numa pista, para mim é sim um daqueles filmes dramáticos lá dos anos 70 que é feito uma publicidade consideravelmente inferior. Depois o John Travolta desapareceria aí por vários e vários anos aí, por mais aí de 15 anos praticamente, até que renasceria em meados dos anos 90 com Pulp Fiction, é claro, mostrando uma barriguinha que ele não tinha nem ideia que ia criar lá na sua cintura bem definida dos anos 70. O Campeão, um pugilista veterano que quer voltar aí aos seus bons dias e o único apoio que tem é do seu filho, que começa a ficar um pouco mais de tempo com ele, já que ele está virado um cara consideravelmente pobre e solitário. O garoto simplesmente rouba a cena. É um apoio positivo ao pai o tempo inteirinho. Jon Voight está aqui, faz uma ótima interpretação. Um filme dramático. E no final, pelo incrível que pareça, tem um fim muito, mas muito avesso. Todos os adultos se decepcionam com uma situação que ocorre, caem no choro, mas o garotinho, em hipótese alguma, continua pedindo para todo mundo ter uma visão positiva das coisas. Christiane F., drogada e prostituída. Uma produção alemã. Pesada, complicada, mostrando o lado pesado do sexo, principalmente das drogas. Se passando lá na Alemanha, se tira totalmente aquela imagem bonita que se tinha da Europa, tudo no seu devido lugar, mostra assim que lá as drogas também são um gigantesco desafio. Um filme pesado em vários pontos. Poltergeister, o primeiro,
Não esse meia boca que fizeram o remake aí. Outro filme em que uma família tranquila mora num local tranquilo, tem uma vida tranquila, mas simplesmente coisas estranhas começam a ocorrer na casa, cercando a filhinha deles, a loirinha Caroline, que acaba inclusive uma hora desaparecendo aí. Um filme de suspense assustador com um final pra lá de terrível. Teve outras sequências depois, mas eu recomendo a vocês aí somente a primeira. O restante é por conta e risco. Também um filme aí que o mestre Spielberg está envolvido. E ele sabe fazer, repito, criança render em tudo quanto é cenário. A Fortaleza. Acha que a vida é fácil? Um grupo de garotos aí, de alunos aí, saem aí para fazer um passeio e acabam sendo sequestrados por figuras consideravelmente sinistras. As pobres crianças aos poucos vão deixando de ser tão pobres, tão assustadas, dão a volta por cima e quem diria, quase se tornam aí os vilões. Você chega até a ter certa pena aí dos sequestradores. Um filme com um final, pode-se dizer, terrível. Crianças canibais. Ótima produção, elenco fluindo que é uma beleza, um roteiro consideravelmente original. E olha que nos anos 80 você tinha que ter coragem para colocar praticamente crianças na situação que essas aqui ficaram, de dar inveja a Hannibal Lecter. Império do Sol. Sim, o futuro Batman do Nolan aqui é uma criança que acaba caindo aí num campo de concentração lá da China e totalmente sozinho ele acaba tendo que se misturar ao complicado e violento mundo dos soldados. Steven Spielberg está aqui, então temos bela fotografia, belas situações aí de ação e de emoção, e o garoto está ótimo em cena. Você vê as dificuldades que ele passa, mas em nenhum momento você nota o garoto baixar a cabeça. Ele vai se superando. Spielberg, repito, sabe deixar a criança com dignidade. Garotos perdidos. Sim, numa praia tranquila, um grupo aí de vampiros começa a aterrorizar uma cidade. Acaba envolvendo um deles e o jovem ganha a proposta de se tornar imortal e repleto de poderes, aceita, mas depois se arrepende. E ele acaba tendo que precisar de muita ajuda para conseguir se livrar aí do grupinho aí de vampiros aí que parece que não estão afim de aceitar aí a saída dele aí da turminha aí dos mama-sangue. Óleo de Lorenzo. Um filme, sim, que eu digo, dramático, pesado. Uma família passa por gigantescas dificuldades lutando para que seu filho, que tem uma doença seríssima, não morra. Olha, esse filme aqui é pesado e essa criança que está aqui chega a passar por situações humilhantes. Nick Nolte está aqui e é um filme que, olha, desafiador e muito comovente. Diário de um Adolescente. Eu sempre critico aí o Leonardo DiCaprio que não consegue dar uma de surtado, às vezes ele quer dar uma de pancada e não faz bem. Mas aqui ele é um jovem em uma escola bonitinha, mas que mergulha no mundo das drogas como ninguém, mostrando até onde a loucura que elas podem levar. É um baseado em fatos reais. Ainda bem que no final existe uma reviravolta, mas você vai vendo aí o personagem do DiCaprio se desmanchando com o tempo. Sexto Sentido. É aquele ótimo filme do Night Shyamalan, tempo que ele ainda estava nas graças aí do sistemão americano. A partir aí do filme Os Sinais de 2002, ele foi saindo do tapete vermelho e resolvendo fazer seus filmes de forma mais independente. Tem um vídeo inclusive aí relatando aí a filmografia do mesmo. Mas aqui temos um ótimo filme envolto em uma situação de suspense, de espíritos que circulam aí um garoto pregando cada susto nele e inclusive na plateia. O
ótimo ator Bruce Willis, eu acho que faz das suas últimas excelentes atuações. Antes de cair naquela de sair fazendo o filme aí como se fosse aí uma dessas barraquinhas aí de cachorro quente, né? Um personagem idêntico ao outro. Mas aqui Bruce Willis está ótimo e é um dos finais mais boquiabertos que tem. Pegou todo mundo de surpresa. E olha que o Shyamalan diz, tem um extra aqui no DVD, que não era essa a ideia dele, que ele revela antes. Assim, quando o garotinho olha para o Bruce Willis e diz, eu vejo gente morta o tempo inteiro. Ele achou que ali a plateia já entenderia a situação. Mas fomos entender mais tarde. O Chamado. Mais uma situação terrível. Baseado aí num filme aí, meados aí dos anos 90, que a princípio saiu lá em terras japonesas e depois, início desse século, teve uma produção norte-americana. Eu acho um filme excelente. Nicole Kidman está aqui, acho que ainda era casada com Tom Cruise, está uma bela de uma atuação, tentando salvar a vida do filho, que recebe uma maldição aí de um espírito aí, que aos poucos ela vai descobrindo a história desse espírito. É um filme sim de assustar, áspero. Poucas vezes eu vejo o cinema norte-americano acertar o ponto sem precisar fazer grandes exageros. E olha que o garotinho só tem 7 dias, hein? A loira aí teve que trabalhar para conseguir o resultado que conseguiu. Teve uma sequência, mas eu desrecomendo. Teve um remake, eu desrecomendo. Fica com esse aqui que eu acho que você vai estar muito bem servido. Ender's Game. Um garotinho acaba se envolvendo aí no mundo militar e acaba descobrindo que o videogame, né, que ele faz não tinha nada a ver como um estudo preparatório, e sim que havia outro objetivo terrível ali. Ótima direção, elenco se dando muito bem, o Ender aqui é o grande destaque e Harrison Ford aqui faz um general aí, personalíssimo inclusive nessa situação. Ótima fotografia, que iria ter uma sequência que nunca aconteceu. Os Escolhidos. É um filme fantasmagórico, mas que não são fantasmas, que estão circulando a vida aí de uma família, levando ele às loucuras, mas na realidade o que eles queriam era meter as mãos aí em um dos filhos da família. Um filme simples, tranquilo, sem grandes coisas, mas graças aos atores consegue ter personalidade. Era tudo para ser aqueles não fede, não cheira, mas não é o que acontece. Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu tenho mais informações aí na descrição. Se inscreva aí, entra aí para a família e vamos seguir juntos. Até o próximo.